Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1, a partir do versículo 6. Com efeito, vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio a muita tribulação, com a alegria do Espírito Santo, de sorte que vos tornastes um modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia, porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e Acaia, mas também por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto que não temos necessidade de acrescentar coisa alguma, pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, e como deixando os ídolos, vos convertestes a Deus para servirdes o Deus vivo e verdadeiro, e para aguardardes dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Vamos orar mais uma vez. Obrigado, meu Senhor, por tua palavra que foi lida nesta ocasião, perante a tua igreja e com a tua igreja. E que o teu Espírito que inspirou estas palavras seja o mesmo que neste momento esteja conduzindo cada uma delas às nossas mentes, aos nossos corações, ao nosso entendimento, Pai, para que haja arrependimento por parte da tua igreja, que haja conversão por parte daqueles que porventura ainda não se arrependeram, não se converteram, que o Senhor Deus esteja agindo de forma soberana, como sempre age, em nossos corações. O Senhor governe como lhe apraz, segundo o beneplácito da sua própria vontade, ó Pai. Muito obrigado por tudo, te agradeço no nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, aqui nós ainda estamos na parte das ações de graças do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo escreve uma carta, a primeira carta à igreja que está em Tessalônica. Nós fizemos a leitura agora há pouco em Atos dos Apóstolos, capítulo 17, onde Lucas registra o momento em que Paulo e Silas chegam até a cidade de Tessalônica e começam a pregação do Evangelho, primeiramente aos judeus, 3 sábados seguidos, e depois eles se voltam aos gentios. Não sabemos quanto tempo eles passaram ali, mas sabemos que foi bem mais do que 3 semanas apenas, e uma igreja foi iniciada naquela importante cidade, que naqueles dias era a capital, podemos dizer assim, da Macedônia. E era uma importante cidade, estava ligada pelas outras cidades. Paulo vem da cidade de Filipos e chegou até Tessalônica. De Tessalônica ele vai até Bereia depois, segundo o livro de Atos dos Apóstolos, e de Bereia ele vai até a cidade de Atenas. E depois ele vai para a cidade de Corinto, de onde ele envia essa carta aos Tessalonicenses. Então Paulo utiliza uma via muito conhecida naqueles dias, que era uma rodovia criada, construída pelo Império Romano. O Império Romano era ligado por várias dessas rodovias, criada para agilizar o transporte, tanto militar como civil, dentro do Império Romano. Então era a Via Inácia, ou assim é o nome que se dava dessa via. Então uma importante via que ligava o Oriente ao Ocidente. Então o Ocidente e o Oriente eram ligados por esta Via Inácia. E a cidade de Tessalônica era uma cidade onde todos passavam, os viajantes, e então tudo que acontecia em Tessalônica rapidamente se divulgava por todo o Império Romano. E não foi diferente com o Evangelho que ali chegou. Paulo foi estratégico, logicamente que dirigido pelo Espírito Santo. Ele inicia uma igreja naquela cidade, e daquela cidade o Evangelho alcança muitas outras cidades, muitas outras partes dentro do Império Romano. E isso que nós vamos ver agora. Então,
Diante dessa carta que o apóstolo Paulo escreveu aqui aos Tessalonicenses, essa primeira carta, nós vamos ver ainda depois desta a segunda. E então Paulo escreve essas duas cartas. Ele começa enviando a carta, dizendo quem está escrevendo, ele, Paulo, Silvano, que é o mesmo Silas, e Timóteo. Então, essas três pessoas são as pessoas que estão remetendo a carta. E eles remetem essa carta à igreja dos Tessalonicenses. E aí ele faz a saudação comum, como os irmãos já sabem, nós pregamos aqui nos primeiros sermões sobre isso, dizendo graça e paz a vós outros, né? E aí ele segue agradecendo a Deus pelos irmãos, pela igreja em Tessalônica. O versículo 2 ele vai dizer: damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações e sem cessar, recomendando-nos diante do nosso Deus e Pai, da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Então Paulo reconhece aqui já, logo no início, nessas ações de graça, de como aqueles irmãos em Tessalônica eram os irmãos que tinham uma fé forte, eles eram trabalhadores. Ele vai falar da operosidade da vossa fé. Era uma fé não só de aguardar, mas também eles cooperavam, eles trabalhavam, eles tinham prazer em servir a Deus, e mesmo apesar das tribulações, como nós vamos ver nos versos seguintes, que nós fizemos a leitura de agora há pouco. E aí Paulo continua dizendo no versículo 4, reconhecendo, irmãos amados de Deus, a vossa eleição. Então nós tratamos bastante desse ponto no domingo passado, mostrando que Paulo reconhece a eleição daqueles irmãos que de fato são eleitos de Deus, não só porque Paulo está dizendo, ou eles mesmos falaram, mas porque eles estão agindo como tais. Então, como nós podemos conhecer se alguém de fato é eleito de Deus? Pelos frutos. Paulo coloca no versículo 4, dizendo, reconhecendo, então ele sabia, então outra tradução diz, sabendo, irmãos amados de Deus, a vossa eleição. Então é possível sim conhecer alguém, mesmo ainda nesta terra, que seja eleito de Deus, porque ele vai agir como de fato se ele enganar, se ele mentir, esse engano, essa mentira não vai durar muito e logo será descoberto em algum momento. Mas o verdadeiro eleito, ele tem uma característica, ele persevera na fé, ele é perseverante. Então aquele que persevera até o fim será salvo. Não é por obras, a perseverança não é uma obra. Na verdade, é um dom da parte de Deus, o dom da perseverança. E nós podemos ser perseverantes. Agostinho, bispo de Hipona, escreveu um livro famoso falando sobre o dom da perseverança, mostrando que aqueles que são salvos em Cristo Jesus jamais se perderão, estão garantidos. Então, este, segundo Agostinho, bispo de Hipona, era o dom da perseverança. Então, vejam bem, Paulo reconhece a eleição desses irmãos. E aí ele vai falar de como o evangelho chegou até ele, dizendo, porque o nosso evangelho não chegou até vós tão somente em palavras, mas sobretudo em poder no Espírito Santo e em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Então foi isso que nós estudamos domingo passado. Hoje nós vamos nos preocupar com os versículos 6, 7, 8 e 9 e o 10, como nós acabamos de ler. Então vamos lá. Primeiro, o versículo 6, ele continua dizendo, com efeito, vos tornastes imitadores nosso e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio a muita tribulação, com alegria do Espírito Santo. De sorte que vos tornastes o modelo para todos os crentes da Macedônia e da Acaia. Então, é uma frase só. Vamos lá. A primeira parte, onde ele vai dizer, vos tornastes imitadores nosso e do Senhor. Então, o apóstolo Paulo, irmãos, ele, em diversas ocasiões, escrevendo em outras cartas, ele vai incentivar os irmãos daquelas igrejas a serem imitadores dele. Não é que Paulo está se colocando num pedestal e se achando melhor do que os outros. Nada disso, irmãos. Porque
o apóstolo Paulo, em algumas outras ocasiões, em suas escritas, ele vai se considerar o mais indigno de todos os apóstolos, inclusive mesmo porque ele perseguiu a igreja de Cristo. Então o apóstolo Paulo não está aqui com nenhum tipo de arrogância ou de coisa parecida, de exaltação própria, nada disso. Mas observe quando ele diz, vos tornastes imitadores nossos e do Senhor. Ou seja, quando a pessoa imita Paulo, ela está automaticamente imitando o Senhor, porque Paulo é imitador do Senhor. Então, olhando para essa passagem de Paulo, nós podemos aprender rapidamente aqui que nós devemos sim seguir aqueles que seguem o nosso Senhor, que nós devemos aprender com aqueles que aprendem com o nosso Senhor. Nós devemos imitar aqueles que imitam o Senhor. Então, os pastores, os líderes, aqueles que estão investidos de certa autoridade dada por Deus, pelas Escrituras, devem ser exemplo do rebanho para serem imitados. Não é que os irmãos vão olhar para um pecador, como eu, por exemplo, que está pregando para os irmãos, e dizer, eu vou imitar o irmão em tudo. Não, logicamente que não. Então, os meus defeitos não devem ser imitados. Mas as virtudes somente devem ser imitadas. Tá? E os irmãos devem fazer esse tipo de imitação. Isso não é, de nenhum modo, uma exaltação a Paulo. Tá? Paulo não deve, em nenhum momento, ser adorado. Ele jamais aceitou adoração. Há uma ocasião, aqui no livro de Atos dos Apóstolos, que o apóstolo Paulo, junto com Barnabé, capítulo 14, ele chegou numa cidade de Icônio, Listra, se me falha a memória, e aqui, em Listra, no versículo 8, em Listra costumava assentar-se certo homem aleijado, paralítico desde o seu nascimento, o qual jamais pudera andar. Este homem ouviu falar Paulo, que, fixando nele os olhos e vendo que possuía fé para ser curado, disse-lhe em alta voz, apruma-te direito sobre os pés, e ele saltou e andava. Quando as multidões viram o que Paulo fizera, gritaram em língua licoânica, dizendo, os deuses em forma de homens baixaram até nós. A Barnabé chamaram Júpiter e a Paulo Mercúrio, porque era este o principal portador da palavra. O sacerdote de Júpiter, cujo templo estava na frente da cidade, trazendo para junto das portas touros e grinaldas, queriam sacrificar juntamente com as multidões. Porém, ouvindo isto, os apóstolos Barnabé e Paulo, rasgando as vestes, saltaram para o meio das multidões, clamando, senhores, por que fazeis isso? Nós também somos homens como vós, sujeitos aos mesmos sentimentos, e vos anunciamos o Evangelho para que destas coisas vãs vos convertais ao Deus vivo, que fez os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há. E aí foi com muita insistência de Paulo, dizendo, olha, eu sou homem, carne, como vocês, não preste culto a mim, nem a Barnabé, não façam isso, nós não merecemos adoração, não devemos ser adorados. Então, o apóstolo Paulo nunca requereu para si adoração. E aqui, quando ele diz aos irmãos da igreja de Tessalônica que imitassem a ele, Paulo nem disse, olha, vocês sejam meus imitadores. Paulo diz assim, vos tornastes imitadores nossos. Ou seja, Paulo já está falando de algo que já passou. Os tessalonicenses, de forma natural, imitaram Paulo, que que da sua feita também imitava o Senhor. Então, ao imitarem o apóstolo Paulo, eles estavam imitando ao Senhor. Então, para não dizer que Paulo deve ter escrito isso aqui de forma isolada, não, irmãos, vamos ver os outros textos. Há outros textos que Paulo fala algo semelhante. 1 Coríntios capítulo 4, os irmãos acompanhem comigo rapidamente, alguns versículos só para provar esse ponto, mais segurança, para não ficar nenhuma dúvida quanto a esse assunto. 1 Coríntios capítulo 4, versículo 16, Paulo vai dizer, admoesto-vos, portanto, a que sejais meus imitadores. Aqui ele está dizendo para os irmãos de Corinto serem seus imitadores.
Paulo ele faz uma severa repreensão aos coríntios e depois ele vai dizer isso aqui, olha, admoestro-vos, portanto, a que sejais meus imitadores. Tá? Outra passagem de Paulo mesmo aqui em Coríntios, 1 Coríntios capítulo 11, no versículo 1, ele vai dizer a mesma coisa. Sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Paulo afirmando isso de forma categórica. Outro texto, irmãos, está em Efésios capítulo 5 e o versículo 1. Efésios capítulo 5, versículo 1. Paulo vai dizer, sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Tá? Ou seja, aqui o apóstolo Paulo nem está dizendo, sede meus imitadores, mas ele diz, sede imitadores de Deus, pois, como filhos amados. E na carta de Paulo aos Filipenses, logo em seguida, capítulo 3, versículo 17, Paulo vai dizer, irmãos, sede imitadores meus e observais os que andais segundo o modelo que tendes em nós. Olha que maravilha, né, irmãos? Então, uma outra passagem que nós temos é essa daqui, lógico, que acabamos de ler em Tessalonicenses, mas também no segundo capítulo dessa carta aos Tessalonicenses, no capítulo 2 da primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 17, Paulo diz também ainda aos Tessalonicenses, tanto é assim, irmãos, que vos tornastes imitadores da igreja de Deus existente na Judéia em Cristo Jesus, porque também padecestes da parte dos vossos patrícios as mesmas coisas que eles, por sua vez, sofreram dos judeus. Ou seja, Paulo está dizendo aos Tessalonicenses, olha, vocês são imitadores da igreja de Deus que está lá na Judéia, porque assim como os irmãos lá da Judéia estão sofrendo com os judaizantes, com aqueles que se declaram cristãos e são judeus e estão perseguindo a igreja de Deus, os judeus perseguindo a igreja de Deus, lá na Judéia vocês também foram perseguidos por eles, então vocês são imitadores deles da mesma forma. Então, a outra passagem, irmãos, é a carta aos Hebreus, capítulo 6, e o versículo 12, nós temos o seguinte, para que não vos torneis indolentes, mas imitadores daquele que pela fé e pela longanimidade herdam a promessa. Então, o tempo todo a palavra nos incentiva aqui, palavras do apóstolo Paulo e também daqui o autor aos Hebreus, que a gente não tem dúvida de quem escreveu essa carta. Alguns dizem que foi Paulo, outros atribuem a outras autorias, certo é que a gente não sabe, de certo. Então, nos é aconselhado, irmãos, a imitar a fé dos santos, aqueles que professam a verdadeira fé em Cristo. E fazendo isso, nós estamos imitando a Cristo. Em última análise, na dúvida, nós devemos imitar a Deus, imitar a Cristo, o Senhor, em seus procedimentos. É lógico, irmãos, que nós somos humanos e limitados. Nós não podemos imitar a Cristo, por exemplo, no ato de salvar pecadores. Isso jamais vamos fazer isso. Mas nós podemos imitar a Cristo como sendo obediente, fiel, cumprindo tudo aquilo que o Pai mandou fazer, em que a palavra de Deus orienta, porque ele foi fiel até o final e cumpriu toda a lei. Então nós devemos também imitar o nosso Senhor Jesus Cristo em todos esses pontos possíveis que estão ao nosso alcance. Muito bem, então, sabendo disso, sabendo de que Paulo não cometeu nenhum erro, logicamente as Escrituras não contêm erros, Paulo diz, capítulo 1 de Tessalonicenses, versículo 6, com efeito vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio a muita tribulação, com a alegria do Espírito Santo. Ou seja, o apóstolo Paulo está relembrando aos Tessalonicenses a maneira como ele, Paulo, esteve entre eles, pregando o Evangelho, e Paulo sofreu perseguições, foi expulso da cidade, ou fugiu ali da cidade, saiu rápido da cidade, para não ser lixado, preso ou até morto pelos judeus que estavam perseguindo Paulo. E então foi em meio a essa grande tribulação, essa perseguição, essa muita tribulação, que a palavra chegou aos Tessalonicenses. E eles receberam com alegria do Espírito Santo. Ou seja, irmãos,
A alegria do cristão, nós comentamos isso no culto de sexta-feira ali na casa do irmão Jackson, falando sobre a providência divina, de como as pessoas confundem, por exemplo, quando a Bíblia nos fala a respeito de que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Paulo vai dizer isso na carta aos Romanos, capítulo 8, e quando ele fala isso, irmãos, as pessoas pegam esse texto isoladamente e acham que agora não, todas as coisas vão fluir, todas as coisas são boas para nós, e está tudo certo, e somos mais que vencedores, e não há choro, nem dor, nem sofrimento. Não, irmãos, não, na verdade não. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, inclusive as perseguições, inclusive os açoites, inclusive as prisões, e até mesmo a morte. E até mesmo a morte. E foi disso que nós tratamos ali no culto de sexta-feira. Então, sabendo disso, irmãos, o apóstolo Paulo continua no versículo 7, dizendo: de sorte que vos tornastes o modelo para todos os crentes da Macedônia e na Acaia. Irmãos, preste bastante atenção na ligação que há do versículo 6 para o versículo 7, da relação que há de um versículo para o outro. No versículo 6, Paulo está falando da igreja em Tessalônica, que era imitadora de Paulo, imitadora de Deus. Agora nós temos no capítulo 7 uma igreja que serve de modelo. Agora as outras pessoas, as outras cidades, os outros crentes estão olhando para os crentes da igreja em Tessalônica e seguindo o modelo deles. Em resumo, para sermos modelo para alguém, precisamos primeiro aprender aos pés de alguém. Precisamos primeiro imitar alguém na fé, logicamente. Nós não estamos falando de imitar qualquer coisa, de imitar qualquer pessoa, de seguir qualquer pessoa. Nós estamos falando, irmão, de seguir os servos de Deus fiéis, obedientes ao Senhor. O apóstolo Paulo é muito criterioso nessa questão. Ele vai escrever a carta aos Romanos, capítulo 12, versículo 1 e 2, Paulo, especialmente versículo 2, Paulo vai dizer: e não vos conformeis com este mundo, no qual, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que conheceis, né, experimenteis o que a boa, perfeita e vontade de Deus. Ou seja, o apóstolo Paulo está dizendo para a igreja em Roma, dizer assim: olha, vocês estão seguindo os padrões do mundo, vocês estão seguindo os modelos deste mundo, vocês estão seguindo os homens de negócio deste mundo. Parem de fazer isso. Parem de fazer isso. Sede imitadores de Deus. Sede imitadores dos verdadeiros servos de Deus. Se tem alguém que pode nos ensinar alguma coisa, são aqueles que servem a Deus, que são obedientes ao Senhor, que se converteram, que se arrependeram. São deles que nós podemos aprender alguma coisa, porque o mundo não nos pode ensinar nada, irmãos. O que nós podemos aprender com uma pessoa que não teme a Deus, que não exalta a Deus, que não adora a Deus? Os conceitos que nós aprendemos com o mundo são conceitos totalmente antibíblicos. Tudo pode, tudo é relativo, não existe verdade absoluta, a verdade é relativa, cada um tem a sua. Mas, meus irmãos, onde foi que acharam isso? O que a Bíblia diz, irmãos? A verdade é absoluta, a verdade é Cristo, é Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. O que o mundo ensina? O mundo diz: todas as religiões levam a Deus. Não, não. Não, irmãos. Só Cristo leva a Deus. Ele é o caminho, é no singular. A verdade é a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Porque quando as pessoas dizem que todas as religiões levam a Deus, aí, não, tudo bem, eu posso participar de um candomblé, eu posso participar de qualquer outro tipo de manifestação afrodescendente, indígena ou coisa assim, e está tudo certo, eu estou servindo a Deus. Não, não está. Não está. A verdade é absoluta, irmãos. A verdade é Cristo, é o Senhor. Então, o mundo nos ensina essas coisas. Meu corpo, minhas regras. É o que o mundo diz. O que a Bíblia diz? Não. O corpo da mulher pertence ao marido, o corpo do marido pertence à mulher. Sou eu que estou dizendo isso, não. É Paulo.
lá em Coríntios. Vamos seguir, irmãos. Então, aqueles irmãos da igreja de Tessalônica, eles tiveram uma fé, por mais que iniciante, uma fé tão pujante, tão verdadeira, tão sincera, que foi digno de elogio de Paulo aqui logo no início dessa carta, quando ele dizia assim, quando ele diz no versículo 3, recordando-nos diante de nosso Deus e Pai da operosidade da vossa fé. O apóstolo Paulo faz testes elogios à igreja. Logicamente, aquela igreja tinha problemas. E, inclusive, Paulo vai escrever essas duas cartas para resolver um problema que a igreja estava enfrentando, um problema doutrinário. Aquela igreja estava preocupada com aquelas pessoas que morreram em Cristo, se elas iam participar da segunda vinda do Senhor ou não. E Paulo escreve essas duas cartas justamente para resolver este problema doutrinário quanto à segunda vinda do nosso Senhor. Então, essas duas cartas, o tema central dessas duas cartas é a segunda vinda do Senhor. E aí nós vamos observar durante a exposição dessa carta se aquela questão de vai haver um arrebatamento, é secreto, como é que é? Nós vamos tratar tudo isso aqui, o homem da iniquidade. Né? Então, a vinda do Senhor, essas duas cartas vão tratar desses assuntos. Então, Paulo escreve essas cartas para resolver esses problemas doutrinários daquela igreja. E alguns irmãos que não queriam trabalhar, porque achavam que o Senhor estava para chegar amanhã, depois da manhã, então eu vou trabalhar para quê? Eu vou criar o gado para quê? Não dá tempo nem de parir os bezerros, as vacas parirem ainda, então eu não vou mexer com isso. Vou esperar o Senhor. E aí Paulo diz, olha, aquele que não trabalha, que não coma. É nessa carta que ele diz isso. Orientando que a vinda do Senhor, haverá eventos que antecedem a vinda do Senhor que ainda não tinha acontecido na época de Paulo. Então aqueles irmãos deveriam se dedicar, cuidar das suas famílias, trabalhar e continuar a vida normalmente. E aguardando a vinda do Senhor, logicamente. No entanto, há eventos que Paulo relata nessas cartas que antecedem a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, que mais de 2000 anos depois, nos nossos dias, ainda não aconteceram. Então nós devemos continuar servindo ao nosso Senhor, sabendo de que Ele virá, a certeza é essa, e que Ele virá, de que nós devemos estar preparados para a sua segunda vinda. Devemos continuar fazendo os nossos afazeres, os nossos trabalhos, cuidando das nossas famílias, estudando, nos preparando, nos qualificando. No entanto, observando que Cristo breve virá. Então, essa carta tem um propósito de resolver essa questão. Mas, no entanto, aqueles irmãos eram exemplos de fé. Aqueles irmãos eram exemplos de perseverança. Eles foram perseguidos desde o início da igreja em Tessalônica, junto com Paulo. E agora eles se tornaram modelos. Não que eles buscaram isso. Vamos trabalhar para que as outras igrejas, as outras cidades olhem para nós e aprendam conosco. Veja como nós sabemos fazer. Nada disso, irmãos. Eles simplesmente trabalhavam de forma natural, fazendo o que era para ser feito, e a fé deles era divulgada, como eu já disse aos irmãos naqueles dias, não tinha os veículos de comunicação que nós temos hoje, com tanta rapidez instantânea, não havia os meios de transportes rápidos como nós temos nos dias de hoje, apesar das estradas naqueles dias facilitarem o acesso por todo o Império Romano, mas as viagens ainda eram demoradas. Charretes ou coisa assim, ainda eram demoradas. Mas mesmo assim, através das cartas, através dos discursos orais, dos discursos, né, o Evangelho se divulgava por todo o Império Romano. Vê que Paulo cita aqui a Macedônia, que era justamente onde Tessalônica estava incluída, a Macedônia, e também a Acaia. A Acaia é aqui que nós conhecemos como a Grécia nos dias atuais. Então, mas não somente lá, irmãos. Paulo vai citar mais na frente os irmãos da igreja na Judéia. Certamente, os irmãos da igreja na Ásia Menor, em Antioquia, na Síria. Então, as pessoas sabiam, ouviram os relatos, testemunhos da fé daqueles irmãos da igreja dos Tessalonicenses.
e se alegravam e aprendiam com eles. Eles agora, os irmãos da igreja de Tessalônica, não simplesmente eram imitadores de Paulo e de Deus, mas agora eles estavam servindo de modelo para outros. Não é que agora eles chegaram no patamar de serem imitados por outros, que eles pararam de imitar Paulo e a Deus e a Cristo. Eles continuaram imitando. E é o que nós devemos fazer o tempo todo, até o final da nossa vida, imitando o nosso Deus, tentando nos assemelhar a Ele. Porque, irmãos, a Bíblia nos trata como discípulos. A Bíblia nos chama de discípulos. Jesus mesmo, nós vamos ver isso nos evangelhos. Jesus é chamado de mestre. E as pessoas que seguem Jesus são chamadas de discípulos. E o que um discípulo faz, irmãos? Um discípulo, ele aprende com o seu mestre. Ele faz de tudo para se parecer com o seu mestre. Ele quer falar como o seu mestre. Ele quer pensar como o seu mestre. Ele quer agir como o seu mestre. E é assim que deve ser, irmãos. Então, nós devemos buscar bons exemplos para a nossa vida cristã. Infelizmente, irmãos, no Brasil, no mundo de hoje, mesmo em meio às igrejas evangélicas, ditas evangélicas, nós temos poucos bons exemplos a seguir. Mesmo em meio a muitos pastores, pregadores da palavra, que nós temos em nossos dias, nós temos poucos que nós podemos olhar para eles e dizer assim, eu quero aprender com ele. Tá? Então, nós devemos ser muito criteriosos quanto a essa questão. Não é imitar a fé de qualquer um, porque tem pessoas que professam uma fé falsa, uma fé que não é verdadeira, e se nós imitarmos a fé dessas pessoas, nós estaremos cometendo erros. Eu jamais recomendaria os irmãos a imitar a fé do Edir Macedo. Eu jamais recomendaria os irmãos a imitar o Silas Malafaia ou outros semelhantes a eles, ou qualquer um adventista do sétimo dia, ou coisa parecida, ou testemunho de Jeová. Nada disso, irmãos. Nenhum desses deve ser imitados, seguidos. Nós devemos seguir aqueles que seguem a palavra de Deus e que buscam servir a Deus e a sua palavra de forma sincera. Logicamente, nós devemos fazer um crivo muito bem para ver quem são essas pessoas. Ok, então, prosseguindo aqui, o resumo desses 2 versículos é que, para ser modelo, primeiro nós temos de seguir algum modelo. Nós devemos imitar alguém para podermos, assim, então, servir de exemplo para os outros. Versículo 8, irmãos. Paulo continua elogiando a fé daqueles irmãos. Paulo diz, porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e Acaia, mas também por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto que de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma. Ou seja, Paulo diz assim, olha, a fé de vocês é irretocável, não preciso acrescentar nada a respeito da fé de vocês. Está perfeito, está bom demais desse jeito. A fé de vocês está sendo imitada tanto na Macedônia como na Acaia, e por toda parte dentro do Império Romano, naquele mundo conhecido, a fé daqueles irmãos era divulgada, era propagada, estavam servindo de modelos. E ele vai dizer, porque de vós repercutiu a palavra. Irmãos, eu queria chamar a atenção para essa palavra repercutiu. Os irmãos percebem, aqui no texto grego, é a palavra de onde deriva originalmente a palavra eco. Eco do grego. Os irmãos sabem o que é o eco, né? Quando nós falamos em um local, uma campina ou perto de uma caverna, você fala e a sua voz reverbera lá, você escuta a sua voz depois. Em algum momento você fala e você ouve novamente a sua voz. Então, é o eco. Então, a palavra aqui, repercutiu, tem essa raiz, a palavra grega eco. Tá? Ou seja, porque de vós repercutiu a palavra. Aqueles irmãos da igreja em Tessalônica, eles não só eram exemplos, eles não só eram modelos, como eles também serviram de caixa de ressonância ou de repercussão. É como se fosse uma caixa amplificada, onde eles potencializavam a palavra e divulgavam a palavra para mais pessoas, o máximo possível de pessoas. Então, os irmãos percebem que hoje nós temos um sistema de som
que nós podemos usar um microfone, uma caixa de som, nós podemos gravar essa mensagem, como nós fazemos aqui. Depois a gente coloca nas redes sociais, elas podem ser assistidas, ouvidas em qualquer parte do mundo. Isso é repercutir. Isso é fazer com que essa palavra alcance mais pessoas, e não somente aqui onde nós estamos agora, mas ela vai repercutir. E naqueles dias de Paulo, nos dias de Jesus Cristo, nos dias dos grandes oradores, né? Se a gente pensar nos oradores romanos, grandes oradores romanos, quem já, por exemplo, estudou um pouco sobre a história do bispo, de Agostinho, o bispo de Hipona, há um filme bom dele, produzido por Hollywood, em que ele era o orador oficial dentro do palácio na cidade de Milão. Então, a função de Agostinho, antes dele se converter, logicamente, ele era maniqueísta, e então, antes dele se converter, Agostinho tinha uma tarefa importante, que era ser o orador oficial do império, do imperador. E qual era a função dele? Fazer com que o povo adorasse o imperador. Era uma coisa. Então, como é que ele fazia esses discursos naqueles dias para as multidões? E vendo no filme, a gente percebe muito bem como era feito isso. Logicamente que esse modelo era aplicado para qualquer discurso que era feito para uma grande multidão. Então, imagina só, Agostinho estava no local dentro do palácio, ele falava às pessoas que estavam ali dentro do palácio, logicamente que nem todo mundo podia entrar, o povão estava fora. Na porta do palácio havia algumas pessoas que ouviam o que Agostinho falava, e então eles transmitiam para o povo lá fora. Era a caixa de som, vamos imaginar assim. Então, era uma mensagem onde Agostinho falava, a pessoa ouvia, ficava ao alcance da voz do orador principal, e dali eles repercutiam para outros. E lá no meio da multidão havia outros que, ao ponto de ouvir aqueles e passando a mensagem. Era assim que era feito, irmãos. Então, se nós observarmos essa dinâmica, a igreja tem essa função. Os irmãos estão ouvindo a palavra hoje de Deus. Aqui, vocês estão recebendo o alimento sólido, sustentando a fé dos irmãos. Os irmãos têm por obrigação repercutir essa palavra, levar essa palavra a outras pessoas. Os irmãos têm de reverberar isso, não só ouvir. Os irmãos não podem ser apenas receptores da palavra. Nós temos de receber, praticar e entregar, porque senão nós ficaremos como o Mar Morto. O Mar Morto, ele é morto porque ele só recebe águas, ele não deságua para lugar nenhum, ele não entrega nada para ninguém, ele só recebe. Então, se nós só recebermos, irmãos, nós também podemos ter problemas sérios. Então, o ideal, o correto, é fazer como os irmãos de Tessalônica. Eles receberam a palavra de Paulo, a palavra do Evangelho, que chegou a eles não somente por palavra, mas também pelo poder do Espírito Santo, e eles repercutiam essa palavra às outras pessoas. Eles faziam questão de dizer para as outras pessoas, de falar para os parentes, para os amigos, e quando as pessoas viajavam em negócios para Tessalônica e que voltavam para suas terras, eles levavam essa palavra, repercutindo lá onde eles estavam, o Evangelho de Cristo Jesus. Então, esta é a tarefa missionária da igreja. É uma coisa natural. Não precisa ter um programa de evangelismo na igreja especificamente para isso. Os irmãos devem fazer isso de forma natural. Então, essa é uma prática natural da igreja. Ouvir o evangelho, propagar o evangelho. Ouvir o evangelho, viver o evangelho, propagar o evangelho. Foi isso que aqueles irmãos fizeram. Então, veja bem, irmãos, o versículo 8. Porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e Acaia, mas também por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma. Paulo está dizendo, olha, perfeita a fé de vocês. Perfeito a prática de evangelismo de vocês, de discipulado. Vocês imitaram a mim, imitaram a Deus, e agora vocês estão sendo imitados. Tá bom, é assim. Essa é a dinâmica normal. Tá? Devemos imitar alguém, logicamente alguém que está servindo a Deus, e devemos imitar a Deus. Deus é o nosso modelo, Cristo é o nosso modelo principal. E as outras pessoas vão olhar isso em nós e vão imitar. E vão nos imitar.
Muito bem, então, diante disso, irmãos, no versículo 9, Paulo vai mostrar aqui alguns exemplos dessa mudança radical que aconteceu com aqueles irmãos. Pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve do nosso ingresso no vosso meio, e como, deixando os ídolos, vos convertestes a Deus para servirdes o Deus vivo e verdadeiro. Irmãos, olha que informação importante nós temos no versículo 9. O apóstolo Paulo está dizendo, olha, pois eles mesmos. Paulo está dizendo assim, olha, vocês da igreja de Tessalônica. Não, ele está dizendo, as pessoas que viram o testemunho de vocês, essas pessoas que estão imitando vocês agora, eles estão vindo até mim, até nós, e eles estão falando da fé de vocês, eles estão falando de como essa repercussão que teve do nosso ingresso no vosso meio, de como isso foi frutífero, de como isso foi bom, de como vocês abandonaram as práticas pecaminosas de vocês, e vocês agora se voltaram para o Deus vivo, vocês se arrependeram dos seus pecados, vocês abandonaram seus ídolos, e se voltaram para Deus, o Deus verdadeiro. Então, o apóstolo Paulo está em Coríntios, observe, ele está escrevendo em Coríntios. Mas, de repente, ele recebe na igreja de Coríntios alguns irmãos que vêm de Tessalônica, ou algumas pessoas que vêm de Tessalônica, não que sejam necessariamente crentes de Tessalônica, mas pessoas que passaram por lá. E as pessoas vêm trazendo bons relatos para Paulo. E Paulo está muito feliz de ouvir esses relatos sobre esses irmãos. E Paulo diz, olha, a passagem que vocês tiveram por lá, que você passou por lá, foi muito frutífera. Aquelas pessoas, elas abandonaram de fato os seus ídolos, e os deuses ídolos, como diz no texto original, e então se voltaram ao Deus verdadeiro, ao único Deus, Senhor, Criador dos céus e da terra. Irmãos, vamos entender um pouco o contexto, mais uma vez, da cidade de Tessalônica. Tessalônica, como eu disse aos irmãos, ela não está tão distante da cidade, a próxima é Bereia e depois Atenas. Então, Paulo, em uma determinada ocasião, nós lá no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 19, Paulo vai chegar na cidade de Atenas e vai ficar observando os ídolos que estão na cidade. Vários templos dedicados a diversos deuses, a divindades mais diversas. E há tantos deuses na Grécia Antiga, há tantas divindades para serem adoradas, que os gregos, então, com medo de esquecer alguém, criaram um altar ao Deus desconhecido. É similar àquilo que o catolicismo fez com o 1º de novembro, né? O dia de Todos os Santos. Vai que a gente esquece alguém, né? Então, fica aqui dia 1º de novembro para Todos os Santos. Então, foi isso que os gregos fizeram. O altar ao Deus desconhecido. E Paulo, observando o objeto do culto dele, chegou até os filósofos que estavam lá no Areópago e disse para eles, olha, de tudo eu vejo vocês muito religiosos. Eu vi vários templos dedicados a vários deuses, inclusive a um Deus desconhecido. E este Deus desconhecido que vocês adoram sem conhecer é necessariamente aquele que eu vos anuncio, Jesus Cristo. Aí Paulo vai lá e prega o evangelho para os filósofos. Não é dito ali de que Paulo teve êxito naquela pregação, de que uma igreja foi plantada em Atenas. Nós não temos nenhuma informação de uma igreja plantada na cidade de Atenas. Não há nenhuma carta de Paulo, nada, nenhum relato sobre isso. Mas Paulo pregou o evangelho para eles ali. Mas no final eles chamaram Paulo de tagarela. Então observe, irmãos, havia toda essa atmosfera do paganismo na cidade de Tessalônica, dentro desses deuses gregos. O Olimpo, o Monte Olimpo ali, os picos do Monte Olimpo, onde ficavam, na mitologia grega, onde os deuses moravam, faziam as suas moradas, era 80 quilômetros da cidade de Tessalônica, irmãos. A sudoeste de Tessalônica. Ali ficava o Monte Olimpo, onde os deuses moravam na mitologia grega. E o Zeus, que é o Deus Todo-Poderoso, o Deus maioral dos deuses, ele havia um mito ali de que quando Zeus balançava a sua cabeleira cacheada, o Monte Olimpo tremia. Então, de acordo com essa cultura que está em volta à cidade dos Tessalonicenses, é que essas pessoas ouviram Paulo pregando
E eles abandonaram seus deuses, eles abandonaram Afrodite, eles abandonaram Eros, eles abandonaram todos os deuses pagãos, porque no paganismo, irmãos, observem bem o que eu vou dizer, no paganismo há um Deus para cada causa, porque o Deus não é suficiente na visão do paganismo. Então você tem um Deus que vai cuidar apenas do casamento, um Deus do amor, no caso lá dos gregos, o deus Eros, a deusa Afrodite, também que era adorada, tinha um templo dedicado a deusa Afrodite na cidade de Corinto, onde Paulo estava escrevendo essa carta. Havia o deus da guerra, o deus do fogo, o deus para tudo, irmãos, o deus dos mares, o Poseidon, né, que é o deus dos mares, e havia deuses para tudo. E engraçado, irmãos, esses dias, com as enchentes que aconteceram no Rio Grande do Sul, aí eu vi uma imagem, não sei se de fato é real, se foi lá no Rio Grande do Sul, mas a imagem é muito chocante. As pessoas carregando uma imagem imensa, um ídolo imenso, ou carregando na taxa lá, no que eles escreveram lá na legenda, dizendo, as pessoas carregando seus deuses para não serem levados pela inundação. Que Deus é esse, irmãos, que precisa ser carregado por mãos humanas? Paulo vai dizer lá aos filósofos em Atenas, Paulo diz assim, olha, o nosso Deus não habita em templos feitos por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse. Mas ele precisamente fez todas as coisas. E ele é que nos sustenta e nos dá vida e tudo mais. Ele não precisa ser carregado, ele é que nos leva. Amém, irmãos? Então, que negócio é esse de eu livrar o meu Deus da enchente? Imagens que a gente vê na internet às vezes, a pessoa está lá adorando um ídolo, um Deus, e de repente cai, espedaça todo, e a pessoa fica olhando, quebrou. Que Deus é esse? Então Deus não é feito por mãos humanas, irmãos. Deus é criador de todas as coisas. Ele não habita em templos feitos por mãos humanas. Seja de gesso, seja de madeira, seja de ferro, de bronze, de ouro, seja lá de que metal for. Deus não habita nisso. Tá? Então, o apóstolo Paulo está dizendo para esses irmãos, olha, vocês se converteram, vocês abandonaram os ídolos. Eu tenho relato de que vocês abandonaram os ídolos de vocês. E vocês se voltaram e se converteram e vos convertertes ao Deus para servirdes ao Deus vivo e verdadeiro. Só há um Deus, irmãos, o nosso Senhor, Criador dos céus e da terra. Nós não podemos pensar, imaginar de que esse Deus está tão atarefado para fazer, ou para atender um pedido nosso, de que de repente, não, eu vou pedir aqui para Luzia, por exemplo, né? Eu estou com um problema no olho, eu queria enxergar melhor. Não, irmãos, não. Não, é para Deus que você deve pedir. Pelo nome de Cristo, através de Cristo, ao Senhor. Porque Deus é todo poderoso, Ele não é limitado como nós, irmãos. Ele não precisa dividir as suas tarefas de Deus com outros semideuses, como o paganismo faz. Então, o que o apóstolo Paulo diz aqui no versículo 9 é digno de nota. Os irmãos observem muito bem, pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve do nosso ingresso no vosso meio, e como deixando os ídolos, vos convertestes a Deus para servirdes ao Deus vivo e verdadeiro. Eu mencionei domingo passado, por exemplo, na cidade de Éfeso, quando Paulo esteve na cidade de Éfeso pela primeira vez. Aquela cidade era um grande centro idólatra. Aquela cidade havia uma deusa chamada Diana dos Efésios. O templo da deusa Diana dos Efésios era uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Peregrinos do mundo todo iam para Éfeso para adorarem e prestarem cultos à deusa Diana dos Efésios. As pessoas vendiam estatuetas, imaginam, cordões, pulseiras, nichos da deusa Diana, e de ouro e de tudo mais. E Paulo passou ali aproximadamente 3 anos na cidade de Éfeso pregando o evangelho. E as pessoas se converteram, abandonaram a prática da magia, queimaram seus livros em praça pública de magia, abandonando toda a magia, todo o misticismo, abandonando a idolatria, a deusa Diana e se convertendo ao Deus verdadeiro. Irmãos, a pregação de Paulo foi tão eficiente na cidade de Éfeso que o culto à deusa Diana balançou, que o culto à deusa Diana começou a dar prejuízo
para os oríveis, para aqueles que fabricavam estatuetas, para aquelas pessoas que trabalhavam fazendo os ídolos ali para venderem para os peregrinos, para as pessoas que iam adorar a deusa Diana dos Efésios, ao ponto deles se levantarem contra Paulo, o sindicato, né? Observe que o sindicato já desde aquele tempo dá trabalho, né? Então os sindicatos se reuniram e fizeram uma grande manifestação para que Paulo fosse expulso da cidade, ou morto, sei lá o quê, porque ele estava colocando em xeque o ganha-pão deles. A gente vai em Belém do Pará, irmãos, em novembro, a gente não consegue andar naquela cidade. Eu estudava lá, na época que eu fazia o seminário, curso de pós-graduação lá em teologia, no Seminário Batista de Belém. Irmãos, teve um dia que eu vi multidões naquelas ruas, carro, corpo de bombeiro, a deusa que estava sendo adorada por aqueles peregrinos que vindo de toda parte do Brasil, do mundo também, estava sendo carregada no carro do corpo de bombeiro. Por que isso? Aí passava na frente das lojas, os comerciantes, os empresários armavam palcos ali, e com bandas, e quando aquele ídolo passava na frente, rojões, pistolas, fogos de artifício eram colocados enquanto ela passava. As pessoas, irmãos, se espremiam para pegar na corda. Houve relato de pessoas que já morreram ali, para pegar um pedaço daquilo. Irmãos, eu pergunto, que cegueira é essa? O nosso Deus, irmãos, não requer isso de nós. O que Paulo está dizendo aqui é que nós devemos abandonar essas coisas, nós devemos abandonar esses ídolos, nós devemos abandonar essa idolatria. Eu estou falando, citando esse exemplo aqui, que é o mais conhecido nosso, o mais recente, mas também tem na Aparecida, tem no Juazeiro, tem em toda parte do Brasil, irmãos. Tá? As pessoas vão até a Praça de São Pedro, em Roma, para prestar um culto a um homem que está vivo. E eu estou citando isso, irmãos, mas o paganismo vai muito mais além disso, irmãos. Podemos citar aqui diversos tipos de religiões que seguem essa prática pagã. Os gregos tinham os seus deuses, os romanos também tinham os seus, cada um é equivalente. Se os irmãos pensarem, por exemplo, no catolicismo, São Pedro é o deus dos mares, ou dos pescadores, coisa assim. No bandismo tem lá, os seus também tem, eu acho que lá nos gregos tem o Poseidon, e nos romanos também tem os seus, eu não lembro qual é agora, mas cada um é correspondente um do outro, é só apenas uma imitação barata e mal feita do paganismo grego, romano, e que impera ainda no mundo através dessas religiões. Então nós devemos abandonar essas práticas, irmãos, e orar para que o Senhor Deus faça o que aconteceu também na cidade de Tessalônica, que as pessoas abandonem seus ídolos e se voltem ao Deus verdadeiro, e se volte a Cristo, ao Senhor, que jamais permitiu que qualquer imagem dele fosse feita. Irmãos, Deus é tão perfeito, ele não permite que nenhuma imagem dele seja feita, seja pintura, seja escultura, seja lá de que for. Não farás para ti imagem alguma, nem semelhança alguma do que há nos céus nem embaixo na terra. Não as adorarás, não prestarás culto. E Isaías ainda vai dizer que maldito é o que faz, maldito é o que vende, maldito é o que adora. Como pode? Isaías ainda vai dizer assim, como pode, irmãos? A pessoa vai ali, corta uma árvore, pega um pedaço de madeira, faz um Deus para si e o restante ele faz um fogo, uma lenha para cozinhar alguma coisa e comer e se aquecer. É uma coisa sem sentido, irmãos. Sem lógica. Os homens criando um Deus para si. Deus não é criado, Deus é criador. Para finalizar, irmãos, o texto, Paulo vai dizer no versículo 10. E para aguardar dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Ou seja, a Bíblia diz, irmãos, que nenhum idólatra tem parte do reino dos céus. Nenhum que pratica a idolatria será salvo, a não ser que se arrependa. Como aconteceu com os tessalonicenses. As pessoas vão se arrepender dos seus pecados
elas vão compreender a fé verdadeira, elas vão crescer na fé, vão se tornar, elas vão primeiro imitar a fé dos verdadeiros cristãos, e Deus, ela vai então se tornar modelo de forma natural. Em algum momento, as pessoas vão estar seguindo o exemplo dos irmãos e de nós, de cada um de nós. E depois disso, irmãos, nós vamos ficar aguardando dos céus, olhando com expectativa. Nós estamos aqui trabalhando, cuidando da nossa família, cuidando da nossa saúde, estudando, trabalhando, fazendo o que devemos fazer como homens e mulheres, fazendo o nosso papel. Estamos trabalhando, irmãos, mas com os olhos nos céus. O Filho de Deus vem, ele virá, não tardará, ele virá. Então, e para guardar dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Então, a morte de Jesus, irmãos, foi para nos livrar da ira vindoura. A igreja do Senhor Jesus Cristo está garantida, está segura. Quanto a isso, nós não passaremos, irmãos, pelo julgamento de que vamos aguardar, será se eu vou ser julgado ou não, será se eu vou ser salvo ou não. Irmãos, a Bíblia nos dá garantia. Paulo diz aos Romanos, capítulo 8, versículo 1, Paulo diz: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, irmãos, é segurança. Jesus diz: aquele que crê em mim jamais, anotem isso, irmãos, jamais perecerá. Jamais. Então, aquele que crê em mim jamais perecerá. João 3,16 vai dizer que Deus enviou o seu Filho ao mundo, Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho ao mundo para deixa eu ler, irmãos, para não correr o risco de errar o texto. Para que todo aquele que nele crê não pereça, né, mas tenha a vida eterna. João 3,16. Olha o que João diz, irmãos. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça. Então, aquele que nele crê, irmãos, jamais perecerá. Aquele que crê em mim jamais perecerá, Jesus disse. E aí o versículo continua: mas tenha a vida eterna. Ou seja, é garantia, é segurança, irmãos, é certeza. A vida é eterna. A vida eterna não tem fim. Ou seja, não é que a pessoa é salva durante 1 ano, 2 anos, será 3 anos, ou será se eu vou conseguir 4, 10, eu fico ali naquela expectativa. Não, irmãos, é eterno. Garantia, certeza, perseverança. Lembra do início que eu citei o livro de Agostinho, bispo de Hipona, o dom da perseverança? O bispo de Hipona vai estar falando naquele livro sobre a doutrina da perseverança dos santos, da segurança da salvação. Que Deus em Cristo, irmãos, abençoe a todos e que nós estejamos abandonando as nossas práticas do pecado, como os Tessalonicenses fizeram. Não é que agora eu me converti a Deus, tenho certeza da salvação, abandonei a prática dos ídolos, a adoração aos ídolos, mas, irmãos, no momento em que tiver uma oportunidade ainda, estou ainda com esse resquício dessas coisas na cabeça, eu vou estar lá dentro, todinho, prontinho, adorando os ídolos. Não, irmãos, abandone isso. Você se converteu dessas práticas. Abandone isso. Amém? Que Deus em Cristo abençoe os irmãos. Vamos orar ao Senhor, agradecer ao Senhor. Pai, muito obrigado, porque neste momento a Tua palavra foi lida, Senhor, foi estudada, Teu Evangelho, Senhor Deus, tem sido pregado, apesar, sabemos, ó Pai, que palavras como essa não são populares, não agrada aos ouvidos do mundo pós-moderno. No entanto, ó Pai, nós não estamos aqui para agradar homens, como nós veremos no próximo capítulo, no próximo domingo. Nós não estamos aqui para servir a homens, mas para servir a Deus. E que a Tua vontade, ó Deus, prevaleça sempre em nosso meio. Que o Teu Evangelho seja sempre anunciado, Pai, com verdade, com autoridade. Que o Teu Espírito Santo, Pai, nos conduza sempre no estudo, da Tua palavra, para a exposição sincera do Teu Evangelho, Deus. Muito obrigado, Senhor Deus, por tudo. Eu te agradeço, em nome de Jesus. Amém.